Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das questões que tem aparecido muito como dificuldade das crianças, que é a questão do uso da letra cursiva. Eu sei que esse tema ele é um pouco controverso, existem algumas teorias que acham que a criança pode fazer o uso da letra que ela se sentir melhor. Isso de todo não é errado. Na verdade, ela pode sim usar a letra bastão, tomando cuidado para usar a letra na caixa alta e na caixa baixa, porque nem todas as palavras são escritas com letra maiúscula. Nossa gramática, ela tem algumas ponderações a respeito do uso de letra maiúscula, que as letras maiúsculas servem para escreverem palavras que são substantivos próprios ou no início de um parágrafo ou de uma sentença. Então, assim, muitas das crianças estão com muita dificuldade no uso da letra cursiva. Então, hoje eu vou falar um pouco como é que a gente pode estimular a criança para melhorar a caligrafia dela, né? Quais são as atividades, os jogos que podem contribuir para a melhoria da letra cursiva? Uma das coisas que eu vejo muito na hora que eu vou fazer entrevista com a família é que muitas vezes os pais não deixam as crianças fazerem tarefas simples em casa, do tipo enxugar uma louça, claro que com a supervisão de um adulto, enxugar os talheres e guardar em uma gaveta, dobrar roupas, pendurar roupas no varal de chão, fazer a aspiração de um tapete, por exemplo, varrer um pedaço do piso, né, da casa, do chão. Ou seja, tem algumas tarefas que a criança pode sim fazer sozinha. Tomar banho sozinha, se vestir sozinha. Aqui eu estou falando de criança de 3, 4, 5 até 6 anos de idade. Esse tipo de atividade, ele vai contribuir para o desenvolvimento da musculatura da mão, né? E para esse movimento de pinça, que é o que a criança usa para escrever. Esses movimentos, eles são muito importantes. Como é que a gente faz? A gente pode usar, por exemplo, músicas infantis e fazer gestuais, né? De forma que a criança mexa com as mãozinhas, suba a mão, desce a mão, abre a mão, fecha a mão. Então, assim, principalmente quando ela está na pré-escola ou no primeiro ano, esse tipo de atividade, cantar, fazendo gestuais, ajuda bastante no desenvolvimento da motricidade. Eu trouxe também hoje para demonstrar alguns jogos, alguns muito baratinhos, outros fabricados assim com sucata, que pode muito bem ajudar a criança a melhorar, né, essa musculatura das mãozinhas. Por exemplo, um que eu gosto bastante, esse eu fiz, tá? Eu confeccionei os pregadorzinhos, eu comprei e colei aqui cores, né? Então, o que a criança vai fazer? Esse movimento de pinça. Esses pregadores, eles vão ficar na mesa e a criança vai ter essa tabela de cores e ela vai pegando os pregadores e encontrando a cor. Por exemplo, essa cor é lilás, roxinho, né? Então, ela vai fazendo isso. Ela vai ter que olhar, discriminar a cor, falar a cor também e colocar aqui, tá? Ela vai completar toda a tabela. Então, isso vem de encontro daquilo que eu falei. Lá na casa, ela pode, a mãe pôr a roupinha e ela ir com os
pregadorzinhos lá pregando a roupa. Bom, essa atividade é muito simples de fazer, não tem custo nenhum. Outra atividade é relacionada com os alinhavos. Esse daqui eu fiz, tá? Tá bem rústico, mas assim, ele é muito importante. Você pode fazer uma letrinha, pode fazer um número, tá? Para ela ir contornando, tá? Aqui na pontinha eu coloquei um colante, né? Uma fita adesiva e cortei esse material EVA, né? Fiz um contorno de um coração e a criança vai fazendo o contorno, vai alinhavando. Isso faz a gente lembrar também da questão do tênis, né? Que a criança tem que colocar o seu cadarço. A partir de uma certa idade, ela já é capaz de fazer isso. Nem que ela faça, né? Pule um furinho, tá? Não tem problema, depois a mãe vai lá, ajeita, conversa, olha, faltou esse e tudo mais. Mas são atividades muito importantes para o desenvolvimento da motricidade. Outro material que eu gosto bastante, é bem baratinho, eu coloco até em caixinhas, né? Eu gosto de usar muito caixinhas de perfume, assim, para poder reciclar, né? E guardar os meus materiais. Então, esse daqui é o pega-varetas, tá? Esse material, ele é muito importante não só para coordenação motora, porque quem conhece a brincadeira sabe que você joga e você tem que ir tirando sem deixar mexer. Se mexe, perde a vez, aí o outro que vai jogar. Eu uso muito esse também para matemática. Por exemplo, a gente atribui um valor a cada a cada vareta. Por exemplo, eu posso dar 50 para amarela. Então, todas as amarelas que eu peguei, eu vou somar no final do jogo. Então, 50, 100, 150, 200. Você vai trabalhar contagem, né? De 5 em 5, de 2 em 2, de 10 em 10. Aí depende do combinado que você faz com a criança, até de 100 em 100, tá? Porque é um jogo que você pode montar a sua própria regra. E o que é muito bom, além de desenvolver a coordenação motora, ela também trabalha com a atenção, porque todo mundo tem que ficar ligadinho para ver se alguém vai deixar mexer a peça, né? Então, mexeu, não mexeu, então todo mundo fica prestando bastante atenção. Outro brinquedinho muito baratinho, que sempre tá lá como prenda da festa junina ou como brinde, né, nos parques de diversões, é a peteca. A peteca, ela é um brinquedo gostoso. Dá para fazer uma versão assim com meia, tecido velho, dá para a criança construir o seu próprio brinquedo e eles fazem uma rodinha e cada um vai passando para o outro. A criança fica prestando atenção para ver se vai chegar na vez dela, se o coleguinha vai passar para ela. Então, assim, é muito bacana esse jogo. Ele trabalha com a atenção, ele trabalha também com a coordenação. Você tem que bater e você tem que receber também na palma da mão, tá? A peteca. Aí, eu trouxe também esse que era muito usado na década de 80 e 90. Não tenho visto muito por aí. Mas eu vejo que às vezes as professoras constroem com sucata, com garrafa PET, né? Compra um cordãozinho, muito fácil de fazer, tem muitas receitinhas, né? Na internet, até em livros, revistas e tudo mais. Você tem os dois seguradores e a criança vai fazendo aquele movimento de abre e fecha, abre e fecha. E é bem divertido. Dias que tem possibilidade de brincar ao ar livre, ter esse recurso é bem legal, tá? Para as escolas terem
e até mesmo a gente que trabalha no consultório. Por quê? Porque a gente pode dar uma saidinha e fazer o brinquedo também com a criança, né? A gente tem que ter criatividade. Mais uma coisa, quando a criança está com muita dificuldade de apreensão, é muito importante que ela pinte. A pintura ajuda porque ela tem espaços delimitados, porque a linha não é nada mais, nada menos do que um espaço delimitado onde você precisa colocar a sua letra ali, né? Eu comprei esse que tem as cores mais básicas, né? Acho que aqui são as cores primárias. Até que esse aqui, o rosa, já não é primário, mas que dá para criança, olha lá. Ele tem uma firmeza na apreensão, ele é grosso e estimula bastante. E tem, fora esse, tem o gizão e tem também um giz de cera que eu comprei também para trabalhar com algumas crianças, eu não trouxe, que é encapadinho, né? Ele é um giz que você vai rolando assim, a pontinha vai saindo, não quebra, e ele é mais grossinho, ele tem uma facilidade de apreensão para criança. A gente sabe que também tem lápis, sextavados e tudo mais para ajudar nessa questão, né, da caligrafia. Outro jogo que eu fiz, vou até dar uma mostrada aqui para vocês. Vamos ver se dá para ver. Que assim, eu peguei algumas tampinhas de garrafa, tá? E eu comprei esse pegadorzinho aqui. Então, de repente, você pode pôr até dentro de uma bacia com água se tiver calor, ou até de areia, né? Se você quiser trabalhar também percepção tátil. E aí, outras coisas que você pode colocar. É tudo criatividade, né? Para você estimular a criança, o desejo da criança, né? De interagir, de fazer. E então você pode colocar as letras do nome da criança, numeração, e pedir para a criança fazer assim: letra L, vai lá pegar para mim. Ela vai lá no meio de todas que estão ali dentro daquela bacia, ela acha. Uma proposta legal é você falar assim: me fale 5 palavras com a letra L. Vamos escrever essas palavrinhas? Ou tem figuras aqui também, tá? Porque esse aqui era um pareamento de letra com figuras. Então, por exemplo, eu tenho a ovelha. Eu podia usar a letra O, a letra outra ali, tá ali dentro. Mas, assim, ovelha, vamos falar das características da ovelha? Quais são, a ovelha serve para quê? Quais são os materiais que a gente tem, né, pela ovelha, produzidos, né? Recursos que a gente pode obter e tudo mais. Então, assim, é muito legal, tá? Tem bastante possibilidades, aí vai da criatividade e do plano que você vai fazer com a sua criança, porque a gente tem que lembrar, cada criança é única, cada criança tem o seu movimento e a gente tem que respeitar esse movimento da criança. Aí eu trouxe esse que já é um material industrializado, mas eu gosto bastante de usar. Ele é um tipo assim meio pescaria, tá? A criança tem que ter um controle motor para tirar, é meio um quebra-cabeça, meio uma pescaria. E dentro de cada figura dessa, você vai ter, por exemplo, o Pateta estava consertando o carro dele. Então, o que eu faço com esse material? Fora essa questão motora, né? O desenvolvimento motor, eu também trabalho muitas vezes com uma criação de uma história espontânea. A criança escolhe qual figura que ela vai querer falar, qual história, e vai criar oralmente uma história sobre essa situação aqui que ela está observando.
Às vezes dá até para passar para a escrita. Eu já fiz isso e eu acho que foi até com a figura do Mickey fazendo piquenique. Então, assim, é bom porque é lúdico, é colorido, chama bastante atenção, traz uma questão de novidade. Aqui eu consigo trabalhar com crianças, apesar que foi desenvolvido para crianças menores, mas assim, até uns 8, 9 anos eu consigo ainda usar esse recurso aqui. Aí, mais um recurso que eu gosto são as massas de modelar. Como é que a gente pode usar? Eu posso confeccionar as letrinhas do nome e escrever o nome de cada criança. Posso também trabalhar algum tema, por exemplo, frutas. Então vamos fazer as frutas, vamos nomear as frutas. Agora vamos para o caderno nomear as frutas que vocês conseguiram fazer. Então, assim, é uma possibilidade. Matemática também. Vamos fazer uma bolinha pequena, média, grande. Então a gente trabalha com grandezas aí. E tudo com a percepção tátil, com a motricidade, trabalhando os músculos da criança, né? Isso daqui é bem interessante. Elas gostam bastante. Eu vejo até professor de inglês trabalhando o vocabulário usando a massinha. Eu já vi coisas assim bem interessantes. Aí, o que faltou aqui? O último que eu trouxe, né? Mas tem uma vasta possibilidade. Isso daqui são sugestões que não se esgotam, mas é só para dizer que antes da gente trabalhar com o caderno em si, com a letra, com a escrita das letras, principalmente a cursiva, porque a bastão principalmente quando ela é maiúscula, é fácil, são pauzinhos que ela vai lá, é muito simples. Mas a cursiva, ela demanda um desenho mais elaborado da letra, tá? E uns que vão para cima, outros que vão para baixo, uns que são parecidos, só muda a posição, por exemplo, D e B, P que é para baixo, o D que é para cima. Então, todas essas nuances, além da gente trabalhar com a percepção visual, vamos prestar atenção, era para cima, era para baixo. A bolinha está para um lado, está para o outro. A gente também precisa fazer esse estímulo, tá? Levando em consideração o tempo que a gente vive. As crianças não usam muito mais a mão para ajudar as mães, para fazer as coisas de casa, não tem vida ao ar livre. Geralmente as crianças hoje têm que ficar dentro de casa o tempo todo, né? A maioria, tá, gente? Eu não tô falando que para todo mundo é igual. Esse é o monta-monta, tá? Também que você pode fazer várias coisinhas com ele, as crianças gostam bastante. Fora o monta-monta, tem o Lego, tem outros que você pode estar usando. Tudo isso é muito importante. Sempre você pensar qual é o objetivo que eu quero, por que eu estou usando esse recurso, tá? A gente tem que entender que brincar não é brincadeira só. Brincar é importante para o desenvolvimento da criança, tá? Seja brincadeiras dirigidas ou lúdicas. Sempre é bom ter um objetivo definido para poder fazer o seu trabalho pedagógico, para que você tenha êxito, tá? Depois que eu comecei a trabalhar aqui com cada criança, eu fui observando que cada uma tem uma particularidade, que tem uma dificuldade específica. E aí eu vou construindo materiais ou comprando até alguns para poder atender alguma demanda, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.